Na volta, Mozart foi para casa e Romero entrou para tomar banho. Iriam almoçar e tinham combinado de ir ao cinema com Alex e Judith. Por volta das 5 horas, Alex chegou com Mozart. Depois dos usuais cumprimentos, foram todos ao cinema. Ao atravessar a roleta da entrada, uma tristeza perpassou o olhar de Romero, e Mozart indagou ao seu ouvido: aconteceu alguma coisa? Não. É que foi neste cinema que conheci Júnior. E daí? Provavelmente ele não está aqui hoje. E se estiver, você não tem com o que se preocupar. Estamos juntos. Era verdade. Desde o incidente com Júnior, Romero nunca mais fora ao cinema. Agora, porém, em companhia de Mozart, sentia-se seguro e confiante. Deixou de lado o medo e entrou decidido. Como ainda era cedo, tiveram de esperar. A sessão só começaria às 6 horas, e eles ainda tinham tempo suficiente para comprar balas e pipocas. No balcão de doces, Romero escolhia um chocolate quando ouviu uma voz familiar atrás de si. Ora, ora, se não é a bichinha enrustida que eu vejo por aqui? Sentiu saudade? Romero voltou-se assustado, e todos os seus temores se confirmaram. Era realmente Júnior quem estava ali, parado à sua frente, um sorriso debochado pendurado no rosto. Deixe-me em paz, falou Romero agressivo. Ui, debochou o outro. A mocinha ficou valente, foi? O que quer de mim, Júnior? Já não basta o que me fez? Ah, ainda se lembra de meu nome? É claro que se lembra. Depois daquele dia não poderia esquecer. Você gostou, não gostou? Fale a verdade. Olhando por cima do ombro de Júnior, Romero avistou os outros em animada conversa, ninguém se dando conta do que lhe acontecia. Até que Mozart, passando os olhos ao redor do salão, deu de cara com seu olhar de súplica, e ao ver que ele conversava com outro rapaz, imediatamente desconfiou de quem se tratava. Pediu licença ao primo e foi em sua direção. Romero chamou-o parando a seu lado. Você não vem? A sessão já está para começar. Mozart lançou um olhar de desafio para Júnior e respondeu com outro ameaçador. Parece que seu namorado está com ciúme, ironizou Júnior. E é para estar, duvido que seja como eu. Tenho certeza de que não sou, respondeu Mozart firmemente. Sou uma pessoa decente, ao passo que você não passa de um oportunista covarde e nojento, que se aproveita da ingenuidade de criancinhas para conseguir o que nenhum homem de verdade irá lhe dar. Puxou Romero pelo braço e saiu com ele em direção a Judith e Alex, deixando Júnior vermelho e furioso. Aquele é Júnior? Romero limitou-se a assentir. Tinha vontade de sair correndo, mas a firmeza da mão de Mozart ao redor de seu braço deu-lhe tranquilidade. Rapidamente chegaram até onde os outros estavam. Por que demorou tanto? Indagou Judith. E cadê as balas? A fila estava muito grande, apressou-se Mozart em responder. Íamos perder o começo do filme. Alex, lendo o programa de filmes em cartaz, nada percebeu, mas Judith, olhando para o balcão de balas, não viu nenhuma fila que pudesse causar a perda do início da sessão. Ainda mais porque antes havia trailers, anúncios, jornal, curta-metragem e tantas outras coisas. Não disse nada, porém. Avistou um rapaz parado perto do balcão, que não conhecia, mas, a julgar pelo olhar de ódio que lançava para Mozart e Romero, devia ser ele o motivo da retirada dos dois. Achou aquilo estranho, mas guardou silêncio. Não queria encher o irmão de perguntas ali, na frente de todo mundo. A sessão transcorreu normalmente. Quando saíram, Júnior estava parado na calçada, fingindo que esperava o ônibus. Judith percebeu que Mozart o encarava e Romero se encolheu todo, cabeça baixa, evitando olhar para o rapaz. Quando passaram por ele, Júnior deu 2 passos adiante e esbarrou propositalmente em Mozart, falando em tom de sarcasmo. Desculpe-me, fiquei distraído e não ouvi. As coisas que a gente não faz sem querer. Passou adiante feito uma bala. Vocês conhecem esse rapaz? Quis saber Judith. Não, respondeu Romero.
É um idiota qualquer, acrescentou Mozart. Por que tudo isso? Tornou Alex. Foi só um esbarrão. Tem razão, Alex, concordou Mozart. Foi só um esbarrão. Vamos embora. Partiram para a casa de Romero. Sem que percebessem, Júnior os seguira. Queria saber onde ele morava. Notou que era em uma casa com ar distinto, numa rua familiar, e sorriu intimamente. Aquele Romero devia ser filhinho de papai, e ele e seu namoradinho iam ver só uma coisa. Tomou nota do endereço e foi embora. Daria um jeito de se vingar daqueles dois. Como já era tarde, Mozart foi para casa com Alex. Depois que eles saíram, Judite foi se trocar, e já de camisola foi bater à porta do quarto de Romero. — Está acordado? Perguntou ela, aproximando-se da cama. — Estou. Sentou-se a seu lado e tomou sua mão. Acariciou seu rosto, alisou seus cabelos e beijou sua testa. — Sou sua irmã, Romero, sussurrou. Amo você imensamente. Sabe disso, não sabe? Sei. Acima de tudo, sou sua amiga. Você pode confiar em mim. Romero não sabia onde ela queria chegar, mas começou a desconfiar daquela conversa macia. O que está querendo, Judite? Não estou querendo nada. Talvez você é quem queira desabafar. Não tenho nada para desabafar. Tem certeza? Tenho. E aquele rapaz do cinema? O que tem ele? Vai repetir que não o conhece? Não o conheço. Não acredito em você. Vi o terror em seus olhos, o ódio nos olhos dele e o desafio nos de Mozart. O que há? Pensa que sou alguma tonta? Havia tanta ternura, tanta segurança, tanto amor na voz de Judite, que Romero desatou a chorar. Não aguentava mais tanta pressão. Vivia torturado por aquela lembrança, uma lembrança que o amor de Mozart conseguira diminuir, mas não exterminar. E naquele dia, ao ouvir a voz de Júnior no cinema e dar de cara com sua fisionomia odienta, sentiu que todo o antigo pavor retornara. Ah, Judite! Agarrou-se à irmã e chorou ainda mais, tentando engolir os soluços. O que houve, Romero? Por que está assim? Papai vai me matar. Por quê? O que você fez? Ele não quer que eu conte a você. O quê? O que você não pode me contar? Judite! Levantou-se e encarou-a, os olhos brilhantes. Aquele rapaz é um marginal. Ele desgraçou minha vida. Como? O que ele fez? Ele me violentou. Judite não demonstrou surpresa. Não sabia por quê, mas aquilo não a surpreendia. Esperou até que ele lhe contasse tudo e sentiu imensa revolta do pai. Aquilo não era jeito de tratar o próprio filho. Fingir que nada havia acontecido era muita insensibilidade. Papai se sentiu muito envergonhado. E você, Romero, como se sentiu? Eu? Não conseguiu terminar. Agarrou-se ainda mais à irmã e deu livre curso às lágrimas. Judite não fez mais perguntas. Abraçou-o com ternura e afagou seus cabelos. Em seu íntimo, sabia como ele se sentia. Percebia isso no jeito como ele e Mozart se tratavam, mas Romero estava angustiado. Aquelas lembranças o haviam incomodado sobremaneira, e ela não queria causar-lhe ainda mais transtornos com perguntas indiscretas. Sentiu que naquele momento o que ele mais necessitava era de amor, e por isso estreitou-o ainda mais. Não precisava fazer perguntas nem dizer nada. Bastava que ele sentisse quanto era amado e querido. No dia seguinte, o telefone tocou bem cedinho. Ainda não eram nem 7 horas da manhã. Noêmia estranhou, mas foi atender. Alô? Ninguém disse nada. Alô? Quem é? Alô? Noêmia pensou que a ligação havia caído, mas o som de uma respiração ofegante indicou-lhe que havia alguém do outro lado da linha. Gemeu a voz. Assustada, Noêmia desligou. Devia ser um trote, mas de muito mau gosto. Não prestou mais atenção ao ocorrido e, mais tarde, com a família toda reunida ao redor da mesa do café, o telefone tocou de novo e a própria Noêmia foi atender. Alô? Novamente aquela respiração. Aborrecida, Noêmia fez sinal para que Silas se aproximasse,
e, tapando o bocal com uma das mãos, falou baixinho. Acho que é um trote. Silas apanhou o telefone e disse com voz grave. Quem está falando? O que deseja? A voz deu um gemido como se estivesse tendo um orgasmo, e soltou uma gargalhada debochada. Desligou, e Silas pousou o fone no gancho. Quem era? Perguntou Judite nervosa. Algum palhaço, respondeu Silas. Não tenho o que fazer. A vida pela hora da morte e ele aí, gastando dinheiro de ligação à toa, só para passar trotes. O que ele disse? Perguntou Romero, fingindo displicência. Nada, ficou só gemendo. Que tolice, recriminou Noêmia. Mas já é a segunda vez que ele liga hoje. É? Retrucou Silas curioso. É sim, ligou antes bem cedo. É voz de homem ou de mulher? Quis saber Judite. Não sei bem, mas parecia de homem. Ele não disse nada, só gemeu e riu, mas parecia uma gargalhada masculina. Por quê? Não vai me dizer que é alguém atrás de você, Judite. De mim? Deus me livre. Não conheço gente dessa espécie. Ai, meu Deus, rogou Noêmia. Será que é algum tarado de olho em nossa filha? Não diga besteiras, mamãe. Deve ser algum idiota que não tem mais o que fazer. Mudaram de assunto. Cerca de meia hora depois, o telefone tocou novamente. Silas correu a atender apressado. E lá estava o mesmo gemido, a mesma gargalhada. Não tem mais o que fazer, não, seu cretino. Xingou. Por que não vai arranjar uma mulher? Bateu o telefone com raiva. Do outro lado da linha, Júnior também desligava. Às gargalhadas. Fora muito fácil descobrir o telefone daquele tolinho. Bastara anotar o endereço e procurar na lista telefônica. Ele não sabia quem havia atendido a aquelas ligações, mas, pelo jeito e pela voz, deveriam ter sido a mãe e o pai de Romero. Ótimo, pensou. Seu plano daria certo. É, meu amigo, disse em voz alta. Vamos ver quem vai rir por último. Quando Mozart chegou, no final da tarde, encontrou Silas de cara amarrada, demonstrando-se bastante aborrecido. Aconteceu alguma coisa, seu Silas? Perguntou cauteloso. Nada que mereça seu tempo, meu rapaz. Respondeu de forma cortês. Algum palhaço resolveu nos passar um trote. Fica ligando de meia em meia hora como se nós não tivéssemos mais nada para fazer. Um trote? E o que ele diz? Nada, fica só gemendo e rindo. Ah, se eu descubro quem é o desgraçado... Ainda acho que é alguém de olho em Judite, considerou Noêmia. Pode ser. E é mais um motivo para me aborrecer. Não quero nenhum marginal dando em cima de minha filha. Mozart não fez nenhum comentário. Romero chegou em seguida e chamou-o, levando-o para o quarto de Judite. Fechou a porta e os dois foram se sentar perto dela. Que história é essa de trote? Questionou Mozart. Alguém está ligando aqui para a casa desde cedo, esclareceu Judite. Não diz nada. Geme e dá gargalhadas. O pior é que meu pai pensa que é comigo. E é? Não. Romero e eu estamos desconfiados de que seja Júnior. Mozart olhou para Romero com ar de dúvida, e ele tratou logo de explicar. Contei a Judite sobre Júnior. Ela precisava saber. Fez bem, concordou Mozart, percebendo que aquilo fora o máximo que ele contara. Mas será que é ele mesmo? É bem possível. Ele pode ter nos seguido ontem e descoberto nosso telefone no catálogo. O que será que ele quer? Não sei. Queria perguntar eu mesma, mas papai não deixa mais ninguém atender o telefone. Está danado da vida com esse sujeito. Será que Júnior ficou com raiva por causa de ontem no cinema? Deve ter ficado. Romero me contou como você lhe respondeu à altura, e ele deve estar morrendo de raiva. Isso é perigoso, refletiu Mozart. Também acho, concordou Judite prontamente. Ele pode estar pensando em lhes fazer algum mal. Que tipo de mal? Dar-lhes uma surra? Sei lá. Uma pessoa que fez o que ele fez a Romero é capaz de muitas outras coisas. Judite tem razão, aqueceu Romero. Ele pode estar nos armando alguma cilada. De hoje em diante, aconselhou Judite, é melhor que nenhum dos dois saia sozinho. Isso é que não, objetou Mozart.
Não vou me curvar às ameaças de nenhum covarde marginal. Nem eu, apoiou Romero, embora sem muita convicção. Mozart temia mais por Romero do que por ele. Ele sempre fora destemido e audacioso, ao passo que Romero era um menino tímido e medroso, e Júnior sabia disso. Como era covarde, não seria de espantar se ele procurasse Romero para algum tipo de vingança. Mas a vingança de Júnior era bem outra. Estava mais interessado em destruir a vida de Romero do que em lhe dar uma surra ou mesmo matá-lo. Ele conhecia bem aqueles garotos. Sentiam, desde cedo, o desejo a corroê-los por dentro e ficavam aturdidos quando percebiam que esse desejo não era o que eles esperavam. Ao invés de se interessarem por garotas, como todos os colegas, voltavam seus olhos para os meninos e se assustavam com seus próprios pensamentos. Não viam graça nas mocinhas. Gostavam mesmo era dos rapazes bonitos e esbeltos, embora custassem a se dar conta disso. Até que chegava alguém mais experiente, ele lhes mostrava o caminho do prazer, e eles passavam a não querer outra coisa. Com Romero não seria diferente. Depois de ter sido violentado, Júnior apostava que ele havia se descoberto sexualmente. Daí para um namorado era apenas um pulo. Fosse quem fosse, o garotão que estava com Romero, Júnior tinha certeza de que não era apenas um amigo. Era algo mais. Vira no jeito como o defendera, como segurara seu braço, como falara com ele. Aqueles dois eram amantes, tinha certeza. Só que Romero era de família direita. Desde o primeiro dia, dera para perceber. E o que diriam seus pais se soubessem que o filhinho querido, depositário de todos os seus sonhos e esperanças, não passava de uma bicha louca, um pederasta enrustido? Sim, porque Júnior duvidava que os pais soubessem ou desconfiassem de algo. É claro que eles sabiam que o filhinho não era mais intacto, e fora violado por outro homem, e que jamais seria o mesmo depois disso. Mas até aí eles podiam dar a desculpa de que Romero fora atacado e violentado à força. Contudo, se descobrissem que Romero gostara da experiência, que sentira prazer na subjugação por outro homem, o que iria acontecer? Seria a vergonha total, a humilhação, o escárnio e o desprezo, tanto da família quanto dos amigos e da sociedade. E era isso que Romero merecia por incitar seu amiguinho emplumado a desdenhar de Júnior publicamente. Com um sorriso de escárnio nos lábios, Júnior apanhou o telefone e ligou de novo. Já havia decorado o número. Como das outras vezes, foi o homem que atendeu, quem ele acreditava ser o pai de Romero, Silas, que era o nome constante na lista telefônica. Júnior gemia e soltava gritinhos de prazer, terminando com aquela gargalhada debochada. O homem ficava louco, xingava e batia o telefone, mas sempre tornava a atender. Estava curioso para saber quem era. Seu porco, esbravejou Silas como de costume. Por que não nos deixa em paz? Se pensa que assim vai conseguir alguma coisa com minha filha, está muito enganado. Mato-o antes mesmo de chegar perto dela. Bateu o telefone completamente transtornado. E Júnior redobrou a gargalhada. O idiota ainda pensava que ele estava de olho em sua filha. Ela até que era bonitinha, mas ele não gostava de mulher. Ligou de novo, e Silas atendeu. Alô? É você, seu cretino? Por que não dá uma de homem e diz alguma coisa? É porque tem medo? Para espanto e surpresa de Silas, a voz do outro lado, ao invés de gemer como de costume, fez um breve silêncio e respondeu, rouca e baixa. Não, não tenho medo de nada. Num instante, Silas se recobrou do espanto e revidou. O que você quer? É com minha filha? Não, foi a resposta lacônica. O que quer então? Romero. Desligou rapidamente sem dar a Silas tempo de responder. Silas também desligou e esperou para ver se o telefone ia tocar novamente. Mas ele permaneceu mudo. Ficou desconfiado. O que aquele homem, gemendo e urrando como se estivesse tendo relações sexuais, podia querer com seu filho?
Se fosse com Judite, ele ficaria furioso, mas conseguiria entender. Judite era uma moça muito bonita, e não seria de espantar que tivesse despertado o interesse de algum tarado ou maníaco. Mas com Romero, balançou a cabeça a fim de afastar aquela desconfiança e foi até o quarto do filho. Ele saíra com Mozart e ainda não havia voltado. Nervoso, Silas voltou para a sala. Sentou-se no sofá e ligou a televisão, tentando prestar atenção ao programa. Durante o resto da tarde, permaneceu sentado junto ao telefone, à espera de que o homem ligasse novamente. Mas Júnior, para aguçar-lhe a curiosidade, não telefonou mais o resto do dia. Somente na tarde seguinte foi que ele tornou a ligar. Silas atendeu ansioso e Júnior foi logo dizendo: "O senhor é o pai de Romero?" "Sou. Por quê?" "O que quer com meu filho?" "O senhor sabe", riu debochado. "Não sei não. Não vejo o que um sujeito sujo como você possa querer com um rapaz direito como meu filho." "Direito?" gargalhou. "Só não vê quem não quer." "Por quê? O que está querendo dizer?" "Pergunte a ele, ou a seu amiguinho." Desligou novamente. Silas não gostou nada do jeito como ele pronunciara aquele seu amiguinho. Parecia que estava tentando lhe dizer alguma coisa. Mas o quê? Seria possível que Romero e Mozart? Abanou a cabeça, dizendo a si mesmo que não, e ficou imaginando que motivos poderia ter aquele homem para ligar para sua casa e fazer insinuações sobre o filho. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Seria possível que aquele homem fosse o mesmo que violentara Romero? Sim, era bem possível. Na certa, descobrira onde ele morava e estava pensando em atacá-lo novamente, só para viciá-lo e aliciá-lo para seu bando de pederastas. Sim, só podia ser isso. A essa certeza soltou um suspiro de alívio. Romero não era culpado se aquele homossexual tarado resolvera persegui-lo. Só que não conseguiria nada. Romero não gostava daquelas coisas. Saía-se muito bem com Domitila. De nada adiantaria tentar viciá-lo naquela vida. Ou será que adiantaria? Júnior não ligou mais naquele dia. Agora agia de forma diferente. Se antes não dava descanso, causando a impaciência de Silas, agora fazia suspense, aguçando-lhe a curiosidade e levando-o a esperar e a desejar que ligasse. Queria saber mais. Quando Romero voltou da rua em companhia de Mozart, Silas, gentilmente, pediu a este que fosse embora. "Não me leve a mal, Mozart", justificou, "mas é um assunto de família. Amanhã vocês se encontram de novo. Estou até pensando em levá-los a Domitila novamente." Mozart nem ligou para esse anúncio. Estava mais preocupado com o teor daquela conversa. Contudo, não tinha como ficar. Silas pedira-lhe que saísse, e ele obedeceu. Depois que ele se foi, Romero sentou-se ao lado do pai, todo trêmulo, à espera do pior. "Filho", começou pausadamente, "sei que eu mesmo lhe pedi para nunca mais tocar nesse assunto. Mas como é o nome do rapaz que o atacou?" Romero quase caiu da cadeira. Podia esperar qualquer coisa do pai, menos que ele perguntasse sobre Júnior. Recompôs-se rapidamente e respondeu inseguro: "Júnior." "Só Júnior? É só o que sei. Você acha possível que Júnior esteja nos passando esses trotes?" "Por quê? Acha ou não acha?" "Bem", titubeou o jovem, a voz trêmula. "Acho." Silas sacudiu a cabeça e continuou: "Você o tem visto?" "Não." A resposta foi tão hesitante que Silas não acreditou. "Tem certeza?" "Vamos, filho, pode falar." Romero jamais ouvira o pai falar com tanta serenidade, de forma quase carinhosa, e acabou confessando. "Vi-o uma vez, no cinema." "Falou com ele?" "Ele falou comigo." "O que ele disse?" "Nada. Perguntou como eu estava." "Só isso?" "Só isso." "E Mozart? O que tem ele?" "Mozart conhece Júnior?" "Não." "Júnior não o viu no cinema?" "Viu." "Então eles se conhecem." "Não. Mozart só o viu de relance." "Entendo." "Por que está fazendo essas perguntas, pai?" "O que Mozart tem a ver com isso?" Silas olhou bem dentro de seus olhos e respondeu: "Porque o rapaz que tem telefonado
Disse que está interessado em você. Em mim? Como assim? Disse que quer você, que você não é um rapaz direito. E ainda sugeriu que eu perguntasse a Mozart. Perguntasse o quê? Se você é um rapaz direito. Romero remexeu-se inquieto. Você é Romero? É um rapaz direito? Ele engoliu em seco e respondeu com a maior convicção possível. Sou. Tem certeza? Tenho. Ele tinha. Era um rapaz direito. Não da forma como o pai pensava, mas da forma como tinha de ser. Só agora compreendia os parâmetros que Mozart traçava para delinear o caráter das pessoas. O fato de ser homossexual não o transformava em bandido ou marginal. Era um rapaz direito, sim, e precisava afirmar isso com bastante convicção. Pena que não tinha coragem de expor aqueles pensamentos diante do pai. Para Silas, a concepção de rapaz direito era bem diferente da sua e da de Mozart. Para ele, um rapaz direito era aquele que não se metia em pouca vergonha, ou seja, que não se deitava com outro homem. Está certo, Romero. Pode ir agora. O menino foi saindo, e Silas acrescentou: Não quero que saia mais hoje. Romero nem discutiu. Não estava em condições. Júnior fizera insinuações gravíssimas a seu respeito, que puseram o pai em dúvida. Júnior devia saber. Romero tinha certeza de que Júnior sabia que ele era homossexual. Experiente, deveria ter desconfiado de Mozart também. Pois não fora Mozart mesmo quem lhe dissera que era fácil reconhecer um homossexual apenas pelo jeito de olhar? Júnior reconhecera, e agora estava tentando destruir sua vida, insinuando ao pai que ele era homossexual também. O que poderia fazer? Ele era homossexual mesmo, reconhecia-se como tal, assumia sua preferência pelos homens. Não podia negar isso a si mesmo. Todavia, diante do pai, era imperioso que fingisse. Jamais confirmaria as insinuações de Júnior. Por mais que o pai lhe perguntasse, diria que Júnior era um pederasta mentiroso e só estava dizendo aquilo para denegrir sua imagem. Convenceu-se. Precisava mentir. Capítulo 8. A primeira coisa que Judite percebeu quando entrou em casa foi o pai andando de um lado para o outro na sala, rodeando o telefone, sobressaltando-se cada vez que ouvia um barulhinho qualquer. Pai! Exclamou espantada. O que houve? Por que está rodando pela sala feito uma barata tonta? Antes que Silas pudesse responder, Noêmia entrou no aposento com um copo de suco na mão e estendeu-o para o marido. Seu pai agora está obcecado com aquele homem, respondeu contrariada. Vive à espera de que ele ligue. Que homem? O tal dos trotes. Ah, ele não perde por esperar, rugiu Silas colérico. Já parou para pensar que ele deve estar se divertindo à sua custa? Tornou Judite, cansada daquela história. Divertindo-se? Pois vamos ver quem vai rir por último. Talvez, se o senhor o ignorar, ele pare de telefonar. Judite tem razão, concordou Noêmia. Talvez ele só ligue porque você lhe dá muita atenção, e é isso o que ele quer. Ele falou mal de Romero. Deixou escapar. Falou? Era Noêmia. Como assim? O que ele disse? Já arrependido, Silas tentou voltar atrás. Nada. Ele é um idiota, isso sim. Silas não queria que ninguém mais soubesse das insinuações de Júnior, nem a mulher, nem a filha. Por isso, murmurou uma desculpa qualquer e saiu em direção ao banheiro. Noêmia foi cuidar de seus afazeres, mas Judite ficou preocupada. Agora que sabia o que havia acontecido entre Júnior e Romero, bem podia imaginar o que ele andava falando do irmão. Já ia saindo para seu quarto quando o telefone tocou. Mais que depressa, Judite correu a atender antes que o pai, ainda no banheiro, pudesse chegar à sala. Ao ouvir uma voz feminina, Júnior não disse nada. Apenas deu seus gemidos e riu baixinho. Escute aqui, seu cretino, rosnou Judite entre dentes. Não adianta tentar denegrir a imagem de meu irmão. Ele não é um pederasta covarde como você, que nem tem coragem de mostrar a cara. Vive se escondendo atrás de um fio de telefone.
Furioso, Júnior desligou. Quem era aquela que se intrometia assim em sua vida? Seu assunto não era com ela, era com o pai de Romero. Seria aquela voz a de sua mãe ou de sua irmã? Parecia jovem demais para ser da mãe. Logo, só podia ser da tal irmãzinha. Cada vez mais Júnior abria seu coração para o ódio, sem perceber que densas sombras se aproximavam dele, envolvendo-o num abraço sinistro, transmitindo-lhe vibrações de ódio e revolta. Júnior nem sabia por que se sentia daquele jeito. Não era lá nenhum santinho, e sabia bem o que havia feito a Romero. Apesar de tudo, nunca havia forçado nenhum rapaz a ter relações com ele. Não daquela forma. Podia ter insistido algumas vezes, até usado uma forcinha. Mas jamais havia machucado nem humilhado alguém, como fizera com Romero. Por que Romero? Ele não sabia a resposta. Tudo o que sabia era que, quando viu Romero pela primeira vez, sentiu uma estranha inquietação no peito, como se fosse imperioso para a sua vida que se aproximasse dele. Por isso, seguira-o com os olhos durante toda a sessão de cinema. Por isso também o acompanhara, já premeditando o que iria fazer. Precisava desesperadamente transar com ele, e foi exatamente o que fizera. Ainda se lembrava do prazer que sentira ao vê-lo subjugado e humilhado, chorando e implorando que o soltasse. Uma parte dele até queria soltá-lo, mas outra lhe dizia que era bem feito, e que ele até estava gostando. Se por um lado sua consciência alertava-o para a impropriedade de sua conduta, por outro, as sombras que o acompanhavam lhe toldavam o raciocínio, estimulando seus instintos cada vez mais para a violência. Romero tinha muitos inimigos, alguns encarnados como Júnior. Não compreendiam bem a origem daquele sentimento, atribuindo seu ódio às circunstâncias a que haviam chegado. Os desencarnados, por sua vez, sabedores dos comprometimentos de Romero, se aproveitavam do ódio de Júnior para atingi-lo, o que também só era possível graças aos medos e às culpas do rapaz. Mesmo sem saber, Romero vivia atormentado por forte sentimento de culpa e, desconhecendo a razão desse sentimento, atribuía-o ao fato de ser homossexual e de estar fazendo algo que talvez não fosse certo. Fosse como fosse, o fato era que o medo e a culpa haviam colocado Romero em sintonia com Júnior, e o ódio aproximara este dos espíritos inferiores. Quando Silas chegou à sala, correndo e ainda abotoando as calças, Judite já havia desligado o telefone. Ele estacou esbaforido e perguntou ansioso: quem era? Não era quem o senhor esperava, papai. Era para mim. Judite virou-lhe as costas e saiu a passos rápidos. Não queria que o pai soubesse que ela desafiara o homem. Aquilo já estava virando uma obsessão. Ninguém conseguia convencer Silas a deixar de lado aquela história. Ele vivia obcecado, não mais pela chateação e o desaforo, mas pelas insinuações que Júnior fizera sobre Romero. Somente no dia seguinte, Júnior ligou novamente e dessa vez foi Silas quem atendeu. Olá, cumprimentou Júnior irônico. Pensei que houvesse me abandonado. Já sei quem é você, fremiu Silas. É o veado nojento que fez aquilo a meu filho. Júnior soltou uma gargalhada e respondeu naturalmente. Seu filho gostou muito daquilo. É mentira. Romero é um homem de verdade. Se é assim, por que você está tão preocupado? Não estou preocupado. Só não quero que você ultraje a imagem de meu filho. A imagem de seu filho é a de uma mocinha vibrando de prazer ao ser penetrada pela primeira vez. Aquilo foi muito forte. Trêmulo de ódio, Silas atirou o telefone longe, sem contudo desligá-lo. Do outro lado da linha, Júnior percebeu o que acontecera e permaneceu firme. Tinha certeza de que ele tornaria a pegar o fone.
E foi o que aconteceu. Não demorou nem um minuto, e a voz de Silas fez-se ouvir novamente. O que você quer para nos deixar em paz? Dinheiro? Não tenho dinheiro, mas posso tentar arranjar alguma coisa. Nova gargalhada se fez ouvir. O homem estava ficando desesperado e Júnior exultava. Estava alcançando seu objetivo. Dinheiro não me interessa. O que quer, então? Romero, já disse. Romero não está interessado em você, rebateu com voz sofrida. Ele não é desse tipo. Acho que o senhor está enganado. Ouça, rapaz, Júnior. É esse o nome, não é? O outro não respondeu. Só porque você fez mal a meu filho, não quer dizer que ele tenha se viciado nisso. Silas tinha até medo de falar. Por isso, vou lhe dar um conselho. Deixe-nos em paz, ou serei obrigado a chamar a polícia. Você já está passando dos limites. Júnior fez alguns segundos de silêncio, o que deixou Silas ainda mais nervoso. Quando falou, foi com voz calma e civilizada. Agora quem vai me ouvir é o senhor. Seu filho é tão viado quanto eu. Não. Deixe-me terminar, por favor. Romero está enganando-o. Faz o senhor pensar que ele é homem, se é que isso é possível. Também tem pai que é cego. Mas isso não vem ao caso. O fato é que Romero está de caso com aquela outra bichinha. Não sei seu nome. Ele estava se referindo a Mozart. Silas queria rebater aquela infâmia, xingá-lo, ameaçá-lo. Mas ficou paralisado. Por mais que não quisesse reconhecer, algo dentro dele lhe dizia que Júnior estava falando a verdade. Tentando segurar as lágrimas, Silas desligou. Esperou alguns minutos, mas Júnior não ligou novamente. Seria verdade o que dissera? Seriam Mozart e seu filho amantes? Naquele dia, quando Romero chegou com Mozart, Silas olhou-os desconfiado, mas não disse nada. Os dois estavam alegres, como sempre. Sentaram-se para ver um pouco de televisão e Mozart foi embora mais tarde. Na noite seguinte, Romero e Mozart saíram, dizendo que iam ao cinema. Assim que eles saíram, Silas levantou-se e saiu atrás deles. Tinha de se certificar. Precisava descobrir. Os dois tomaram um ônibus para o centro da cidade e Silas fez sinal para um táxi. Ia gastar uma nota, mas não fazia mal. Se aqueles dois estivessem fazendo alguma coisa errada, era hoje que iria descobrir. Na Cinelândia saltaram, e Silas saltou mais atrás. Era um cinema e estava passando um filme pornográfico. Silas teria achado graça, não fosse o filme sobre casais de homossexuais. Olhando o cartaz, sentiu nojo e teve ânsias de vômito. Olhou a censura. 18 anos. Como haviam deixado seu filho entrar? Silas foi até a bilheteria e comprou um bilhete. Entrou no cinema constrangido com os olhares dos homens sobre ele. Alguns cochichavam, outros chegaram a piscar o olho para ele. Teve vontade de gritar com eles e agredi-los, mas sentiu medo. Era melhor não os provocar. Sentindo-se pouco à vontade, entrou na sala de projeção e procurou com o olhar, tentando ver no escuro. A sessão já havia começado e um lanterninha veio oferecer ajuda. — Está sozinho? — perguntou com voz mole. — Quer um lugar mais à frente ou mais atrás? — Pode deixar que me arranjo sozinho — respondeu de má vontade. O lanterninha deu de ombros e afastou-se, e Silas sentou-se na última fileira. O cinema estava praticamente vazio, apenas alguns casais de homossexuais aqui e ali. De vez em quando, o filme na tela projetava uma claridade pálida no cinema, e Silas podia ver um pouco melhor. Alguns se beijavam descaradamente, outros pareciam assistir ao filme, mas o movimento de seus braços dava sinais de que se acariciavam mutuamente. Silas sentia-se cada vez mais enojado. Ainda se recusava a acreditar que seu filho se prestasse a aquilo.
De repente, nova luminosidade invadiu a tela, e Silas avistou Romero e Mozart mais à frente. Eles estavam de costas, beijando-se e acariciando-se. Na mesma hora, Silas levantou-se. Não conseguia pensar em nada. A revolta foi tomando conta dele, e ele se mostrou cego à razão. Se não estivesse vendo com seus próprios olhos, não acreditaria que era seu filho quem estava ali, esfregando-se em outro homem. Era nojento, revoltante, mas que depressa aproximou-se, chegando pelo lado de Mozart. Sem que os dois percebessem, agarrou o rapaz pelo colarinho e começou a sacudi-lo, gritando descontrolado. Seu veado nojento, sem vergonha! Então recebo-o em minha casa, e é assim que me paga? Levou algum tempo até que Romero entendesse que era seu pai quem estava ali. Como os descobrira? Será que os seguira? Pai, falou aturdido. Como? O quê? O que está fazendo aqui? De você cuido depois, esbravejou. Aproveitando-se de sua distração, Mozart conseguiu empurrá-lo para o lado e levantou-se, ao mesmo tempo em que os seguranças do cinema se aproximavam. Vamos parar com isso aí, disse um grandalhão. Não quero saber de briga de veados. Não sou veado, berrou Silas, ofendido. Onde está o gerente desta espelunca? Exijo falar com o responsável daqui. Vamos andando, Dondoca, continuou o outro, em tom de deboche. Resolva seu ciúminho lá fora. Silas estava cada vez mais indignado e ofendido. Como aquele brutamontes se atrevia a confundi-lo com aqueles homossexuais nojentos? O homem segurou-o pelo braço e começou a puxá-lo para longe de Mozart e Romero, que, aturdidos, não conseguiam dizer nada. Na mesma hora, Silas pôs-se a berrar. Solte-me, animal, ou chamo a polícia. A palavra polícia deu excelente resultado. O segurança soltou-o espantado, porque não era comum falar em polícia naquele lugar. O que costumavam fazer era correr da polícia e não procurá-la. As outras pessoas já os olhavam carrancudas, e alguém reclamou. Será que dá para fazer silêncio aí? Xi, acrescentou mais alguém. Veio o gerente. O que está acontecendo aqui? Perguntou baixinho. Exijo respeito, esperneou Silas. Seus corruptores de menores. Vou processá-los por admitir a entrada de menores neste antro. Menores? Indignou-se. Que menores? Meu filho. Silas apontou para o lugar em que Romero e Mozart estiveram sentados, mas as poltronas estavam vazias. Os dois haviam se aproveitado da confusão para fugir. Saíram sorrateiramente e ganharam a rua, sem que Silas ou o gerente notassem. Onde está seu filho? Tornou o homem aliviado, percebendo que o garoto havia desaparecido. Não estou vendo ninguém. Ali, balbuciou Silas, olhando ao redor confuso. Eles estavam ali, mas fugiram. Ele e aquele garoto. Tenho certeza. O senhor deve ter se enganado, continuou o gerente, agora mais confiante. Não me enganei, não. Então acha que não conheço o meu filho? Ele só tem 14 anos. Pode provar que era seu filho? Silas encarou-o com desgosto e respondeu desanimado. Não, mas era, eu juro, tenho certeza. Deixou cair os braços ao longo do corpo e foi se afastando em lágrimas. Sentia-se tão envergonhado que, se pudesse, cavaria um buraco ali mesmo e enterraria a cabeça para sempre. Não tinha mais o que dizer. O homem estava certo. Como ele iria provar que seu filho estivera ali? E depois, será que valeria a pena processar aquele homem? Não estaria assumindo publicamente o que até então lutara para esconder? Não. Decididamente não era aquilo que ele desejava. Surpreender a Mozart e Romero aos beijos e abraços naquele cinema. E nada no mundo poderia apagar aquela cena de sua mente. Entender-se-ia com os dois sem a necessidade de expor a pouca vergonha do filho. Logo que ganharam a rua, Mozart e Romero correram feito loucos, só parando após se certificarem de que Silas não os estava seguindo. Pararam ofegantes,
num ponto de ônibus e tomaram uma condução para Copacabana. Queriam estar o mais longe possível de casa. Acha que ele nos seguiu? Perguntou Romero, olhando pela janela do ônibus. Acho que não. Ele estava distraído, tentando se livrar do segurança. Só agora deve ter dado pela nossa falta. O que faremos? Perguntou Romero com angústia, os olhos rasos d'água. Acha que pode voltar para casa? Ficou louco? Meu pai vai me matar. Vamos para a casa de meus tios. De lá ligaremos para meus pais. E se seus tios nos expulsarem? Na certa vão ficar sabendo de tudo. Será o primeiro lugar onde meu pai irá nos procurar. Você tem alguma ideia melhor? Romero meneou a cabeça. Então, é isso mesmo o que faremos. Desceram do ônibus no primeiro ponto e atravessaram a rua, tomando outro coletivo para a casa de Alex. Quando chegaram, já era tarde e os tios pareciam de nada saber. Estavam vendo televisão e apenas sorriram quando eles entraram. Alex havia saído com Judith e os dois seguiram direto para o quarto que Mozart dividia com o primo. E agora? Indagou Romero. Pelo visto, seu pai não veio aqui, mas ainda pode vir. Pode. Mal teve tempo de terminar e logo ouviram a campainha da frente soar com estridência. Ambos prenderam a respiração e aguardaram. De repente, uma voz elevou-se nervosa e agitada, e eles reconheceram a voz de Silas. Ele já chegou, anunciou Mozart. Do quarto, não podiam distinguir com clareza as palavras de Silas, mas pelo tom de sua voz, sabiam que ele estava contando tudo o que acontecera. Não demorou muito e o tio veio chamá-los. Mozart falou com desgosto. O pai de Romero está aí. Disse que os surpreendeu num cinema suspeito, aos beijos e abraços. Não sei o que pensar. Tio Clovis, respondeu Mozart em tom de desculpa. Perdoe-me. Quer dizer que ele está certo? Mozart apenas baixou e sacudiu a cabeça. Não conseguia dizer nada. Estava envergonhado. Não por estar aos beijos e abraços com Romero, como o tio dizia, mas porque fora apanhado como um gatuno, surpreendido com a mão na bolsa de alguma senhora. E ele tinha certeza de que não cometera crime nenhum. Mas como dizer isso ao tio? Pior, como se explicar ao pai de Romero? Acho melhor você ir com ele, Romero, continuou Clovis. E vou telefonar a seus pais, Mozart. Não sei como lidar com isso e não posso mais ficar com você aqui. Por favor, seu Clovis, implorou Romero. Deixe-me ficar aqui. Meu pai vai me matar. Não vai, não. Ele está aborrecido e com razão. Mas não vai matar você. Vai sim, tenho certeza. Sinto muito, Romero, mas não posso contrariar seu pai. E depois, vocês traíram nossa confiança, a minha e a dele. Venha, ele o espera. Derrotado, Romero levantou-se, seguido por Mozart. Você não, disse para o sobrinho. Você fica aqui. Não quero complicar ainda mais as coisas. Mozart não ousou contestá-lo. Estava na casa dele e, embora não achasse que o houvesse traído, devia-lhe respeito e não podia enfrentá-lo. Romero saiu sozinho. Chegou à sala, onde o pai havia ficado, em companhia da tia de Mozart. O olhar de Silas era de ódio. Se não estivesse diante de outras pessoas, teria arrancado o menino dali a tapas. Contudo, conseguiu controlar-se. Puxou o filho pelo braço e despediu-se. Silas fez sinal para um táxi, e os dois entraram, seguindo em silêncio até em casa. Pelo canto do olho, Romero podia ver a cara de ódio do pai. Ele mordia os lábios e fechava as mãos, controlando o ímpeto de acertar um soco no queixo do filho. Saltaram na porta de casa e Noêmia correu a seu encontro. Silas havia saído sem dizer nada, deixando-a deveras preocupada. Graças a Deus! Exclamou ela. O que houve? Por que saiu sem me dizer nada, Silas? Silas não respondeu. Foi empurrando o filho pela nuca para dentro de casa e fechou a porta com estrondo. Sem dizer nada, acertou em seu queixo o murro que havia horas vinha segurando. Sem vergonha, rugiu.
Silas, protestou Noêmia. O que é isso? Por acaso enlouqueceu? Pergunte a seu filho. Pergunte a ele o que ele fez para me levar ao extremo da loucura. O olhar interrogativo de Noêmia causou imenso transtorno em Romero, sentado no sofá, segurando o queixo dolorido e a boca que sangrava.